Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pra Cima Porcô. Baita vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras contra o River Plate. Bora lá pra mais um react. Deixa o seu like aí se você curtiu a vitória, se você tá feliz. Se inscreva no canal que é totalmente grátis. E bora lá ver o que estão falando aqui nos programas dessa vitória excelente do Verdão. 82 mil pessoas lá no Monumental de Nunes e o Palmeiras, ó, silenciou a todos. Bora lá. Carlos Eduardo Mansur. Uma exibição de gala do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, um primeiro tempo que beira a perfeição. O Palmeiras esmagou o River Plate nos primeiros 25 minutos, fez 2-0, poderia ter feito mais. O River terminou o primeiro tempo sem dar um chute ao gol do Palmeiras, mesmo jogando diante de 83 mil pessoas, Mansur. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. É bom ver os dois. Isso mostra como o Palmeiras foi superior e no jogo contra o Inter já foi um baita primeiro tempo e agora de novo, né? O River Plate teve muita sorte de ter saído só com 2-1. O Palmeiras recuou no segundo tempo, claro. Depois das substituições o time caiu um pouco. Mas o primeiro tempo foi um negócio absurdo. E no Allianz Parque, vamos entrar com esse time aí, né? Vamos classificar em cima desses caras. Vão tomar de 2-3 aqui no Allianz Parque. Pode escrever aí. Liberados pelo DM. A dor nas costas continua, mas um pouco melhor. Né? Infelizmente é bom vê-lo, sabe? Dizem que a voz de Alex estava mais bonita ontem, que ele estava sem voz. Isso. Mas espetacular essa. Mansur não perde, né? A Ele picardia. Ele é muito bom. Mas assim, olha só, o primeiro tempo do Palmeiras foi de manual, né? Tudo que você espera de um cenário tão difícil quanto era o que o Palmeiras enfrentaria, tudo que você espera que um time faça, seguindo a boa cartilha para uma partida de ida de um mata-mata como esse, o Palmeiras conseguiu fazer. Algumas chaves para mim no jogo. Os encaixes individuais do Palmeiras fizeram o River não ter resposta e não conseguir sobreviver com a bola há muito tempo. Isso fazia o Palmeiras retomar e ter volume. A partir daí, no momento que o Palmeiras tinha a bola, laterais passando por fora, os dois meias, Andreas, Felipe e Anderson jogando por dentro, mais a movimentação que é cada vez melhor de Flaco Lopes e Vitor Roque, a maneira com que os dois se entendem, um vindo em apoio, o outro em profundidade. O Palmeiras tinha uma... O Flaco Lopes e o Vitor Roque estão jogando uma bola absurda. Sobra contra o meio-campo do River, né, que buscou se defender com uma linha de 5, acabou faltando gente no centro do campo e por ali o Palmeiras sobrava e conseguia construir as suas jogadas. O Palmeiras foi tendo volume, consegue o primeiro gol num lance de bola parada, consegue fazer o segundo gol numa grande combinação do Flaco com o Vitor Roque, que vai se tornando uma marca desse período do Palmeiras da temporada. E a partir daí o segundo tempo muda um pouco. O River muda de sistema, passa a jogar numa linha de 4, o Portilho, que jogou como zagueiro no primeiro tempo, vem jogar no meio, e isso quebra um pouco, por alguns minutos, os encaixes do Palmeiras. O Palmeiras começa a ter dificuldade para achar de novo quem encaixava em quem, além do River com a entrada, por exemplo, do Quinteiro, que é um jogador de nível técnico acima, melhorar a sua qualidade técnica do jogo, e aí fica mais com a bola, consegue construir um pouco mais. O grande pecado para mim do Palmeiras no segundo tempo, se há algo a dizer do Palmeiras nessa noite, é que no segundo tempo ele ficou muito pouco tempo com a bola, teve menos transição ofensiva, menos capacidade de ligar contra-ataque, e o jogo aconteceu muito perto da área dele. O Palmeiras se defendia bem, era seguro, inclusive quando o Abel coloca o Bruno Fux e passa a ter ele uma linha de 5. Mas quando o jogo está muito perto da sua área, um acidente pode acontecer. Aconteceu no chute do Martínez Quarto, desvio, e o gol do River Plate. Não acabou a série. O Palmeiras em Libertadores de 2020 voltou com uma vantagem até maior para jogar no Allianz, mas o Palmeiras é o grande favorito para seguir em frente. É por aí. Alex, boa noite. Já recuperado melhor do problema vocal. É o seguinte... E o River Plate não é aquele River Plate de 2018. Tem que respeitar os caras, mas tem que respeitar muito o Palmeiras também. O River Plate que queria abrir uma vantagem lá, tomaram foi um ataque em casa. Que jogador... Na transmissão, né, a organização da Libertadores elegeu o Vitor Roque como craque do jogo, realmente jogou muito bem, Flaco também. Mas a partida que fez hoje, o tal de Gustavo Gomes, foi uma monstruosidade. Para mim, o melhor em campo com alguma sobra. Jogou demais, rebateu todas as bolas, defendeu muito, brigou. Pra mim também. Não permitiu quase nada aos atacantes do River Plate. Achei que o paraguaio fez um jogo espetacular diante de tamanha hostilidade imposta lá no Monumental de Nunes. O que te parece esse Palmeiras que traz um bom resultado para decidir em São Paulo? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Eu tô,
Melhor. Eles falam. É isso, melhor. É mais ou menos. Mais ou menos não existe, né, Mansur? Estamos Tá aqui. Esse negócio de voz é duro, né? Desculpa só falar, porque o meu filho maior, o Lucas, o que tem o autismo, ele, na escola de pequeno, falava com os amigos: ah, rapaz, estão tirando sarro de mim por causa da minha voz. Falei: meu filho, prepara a cabeça, porque infelizmente, né, cara, você veio do pai, eu já sofri isso também, então vamos seguir. Então, quem tem a voz fina aí, é melhor às vezes ficar rouco. Eu falei, encontrei o Luiz Carlos Júnior ali hoje entrando, que ele tá fazendo vôlei. Falei: hoje minha voz tá parecida contigo. Ele falou: a minha é muito mais bonita. Mais grossa, né? sem dúvida. Mas falta você fazer um uou! Uou! Se eu fizer assim, vai acabar falhar. a voz no fim do... até É igual o o final. Palmeiras, vai acabar o gás no fim do Não jogo. pode fazer isso, que igual aconteceu com o Botafogo, né? Exatamente. Mas assim, você vê o Palmeiras realmente jogar, e a gente já vem falando, e o Gustavo já faz um tempo, né? A gente fala, ele tá fino, já faz um tempo que ele começou a jogar super bem. Agora, esse nível de E o maturidade Andrés que desse jogou time hoje, do hein? Palmeiras, que foi Meu modificado. Deus do céu, E, ao como esse mesmo cara é bom de tempo, bola. ele Que chega numa contratação. condição de entrar para um jogo tão decisivo, e sendo decisivo, né? Uma decisão, você sendo decisivo, que é isso que pede, ser muito bem concentrado, num nível emocional muito bem controlado, as suas ações de imposição mesmo fora de casa, porque se a gente for olhar o time do Palmeiras, ele é melhor do que esse time do River, né? Eu acho que ele gera muito mais medo do que o time do River. Tanto que o time do River, no segundo tempo, no seu melhor momento, que o Palmeiras permitiu isso, ele teve muita dificuldade para criar e construir algo, né? Agora, é óbvio que o Palmeiras começa o jogo com um gol de bola parada, facilita muito, pega muita confiança, mas esses 2-1 traz o River, eu acho que, lógico, de novo para o confronto, mas essa questão até de o segundo tempo, que aconteceu, até faz parte. Você está 2-0, fora de casa, jogando bem, com confiança, e acabou acontecendo aquele negócio que eu brinco aqui, mas é verdade, no final de tudo, futebol é sorte também, né? Porque o chute vai, desvia, só entrou a bola porque foi desse jeito. Mas o Palmeiras segue, sim, sendo favorito e vivendo realmente um momento que preocupa os seus adversários, porque mudou, mas atingiu um nível muito alto de novo para competir. Antes da gente começar a falar... O Palmeiras seguindo a temporada, Brasileirão, Libertadores jogando nesse nível aqui, isso é louco. Vai dar muito trabalho aí pro time que vai ganhar tudo aí, que segundo a imprensa. Sobre o jogo em si, as nuances da partida, deixa eu apresentar para vocês os números do jogo. Ah, pensei que você ia apresentar o Mansur de novo. Não, o Mansur já foi muito bem apresentado, todo mundo conhece, eu não preciso apresentar Carlos Eduardo ou Mansur. Vamos colocar aqui os números do jogo para a gente saber se os números dizem aquilo que foi, o que rolou realmente lá no belíssimo Monumental de Nunes, o estádio do River Plate. Impedimentos 2-2, escanteio 7 do River, 2 do Palmeiras. Lembrando que no começo do jogo, né, no primeiro tempo inteiro, o River só foi conseguir um escanteio lá no final do primeiro tempo. O Palmeiras já tinha tido os seus 2. Então, todos os 6 escanteios restantes foram na segunda parte, o Palmeiras não teve nenhum. Desarmes, 17 do River, 21 do Palmeiras. Faltas cometidas, 17 do River, 11 do Palmeiras. Cartões amarelos, 4-4, né? Um jogo de 8 cartões amarelos. Virando a página, posse de bola, o River virou no segundo tempo, né? No primeiro tempo a posse tinha sido maior do Palmeiras, 58% do River, 42% do Palmeiras. 519 passes trocados pelo River, 271 pelo Palmeiras. Como aumentou tanto, né? Parece que dá uma diferença, né, Mansur? Se o cara olhar no final assim, mas foi até algo que o Palmeiras, beleza, não encontrou, mas ele permitiu também eles ficarem com a bola porque ele estava se protegendo, confortável, né? Aparentemente, né? Passe certo, 77% do River, né? Esse nível baixou muito do Palmeiras. O River no começo do jogo não acertava mais do que 3 passes consecutivos, né? Um índice baixíssimo em termos de percentual de acerto de passes. Chega num ponto dentro de campo, às vezes mesmo estando com confiança, o Palmeiras parece que perdeu aquele ímpeto para segurar a bola e jogar. Ele quase abriu mão disso, então foi muito mais chutão, assim, desse sentido, e acabou permitindo tantos erros. Finalizações 16-8. No primeiro tempo, aos 25 do primeiro tempo, esse número estava 6-0 para o Palmeiras. 6-0. Terminou o primeiro tempo com 7-3. Pois é. Finalizações no gol, 3 do River, 4 do Palmeiras. Olha, se a gente olha os números do jogo, dá a impressão de que o River mandou na partida, de que o River foi melhor do que o Palmeiras ao longo dos 90 minutos, mas pelo menos para mim, os números dessa vez não traduzem nada
o que aconteceu na Argentina aos 90 minutos. Foi um domínio gigantesco do Palmeiras na primeira etapa, com criação de oportunidades. O Palmeiras fez 2-0, poderia ter feito mais. O Everton sequer tocou na bola com as mãos no primeiro tempo. Todas as participações do goleiro do Palmeiras foram com os pés. No segundo tempo, sim, pelo volume, aproximação da área. Teve muito volume, mas não houve grandes criações. Então, o Everton, estava tentando me lembrar aqui, o Everton fez alguma defesa, assim, de um chute. Ele saiu do gol, né, no lance que, inclusive, torcedores do River pediram pênalti. Mas não houve uma defesa do Everton, teve? Foram três finalizações no alvo, então... Ele fez 2 defesas, né? Mas não difíceis. Ele fez 2 defesas. Nenhuma, né? 2 defesas, mas com probabilidade de gol baixa. Assim, se você vê, no segundo tempo, o River finaliza 13 vezes e termina o jogo, se a gente pega pelos gols esperados, 0,47. Ou seja, a média de gols esperados por finalização é muito baixa. O River mais chutou de longe, tentou finalizar, teve mais volume, mais rondar a área, mais oportunidade clara de gol. Só diz que o Everton pode chegar amanhã, treinar tranquilo, porque está inteiro ainda. Agora, é evidente que eu imagino que na cabeça do Abel ele esperava um segundo tempo que ele respirasse um pouco mais no jogo. É natural que em algum momento você vai ao Monumental de Nunes enfrentar o River no mata-mata de Libertadores, vai ter passagens do jogo em que você vai precisar defender um pouco a área, eventualmente até sofrer um pouco, nem acho que o Palmeiras tenha chegado a sofrer muito, salvo os minutos finais do jogo ali, em que ele poderia eventualmente sofrer um empate, que seria amargo, né? Não sair de ali já dá uma bloqueada, né? Que você toma um gol, né? Ali você já fica mais cauteloso. É um susto grande. É um tanto amargo você não ganhar um jogo desse que você foi tão superior no primeiro tempo. Mas, queira ou não, tem mérito das mudanças do Gallardo, que é um belo treinador, que acabou também piorando a situação do Palmeiras, né? Então ele coloca jogador com características que teve um impacto no jogo. Ele muda no sistema dele de início do jogo que não tinha funcionado. O Palmeiras tinha anulado completamente. Coloca no campinho para nós ver, Manso, para todo mundo observar aí. Não, se der aqui, eu vou mostrar no campinho que a gente tem a escalação do Palmeiras, como o Abel trabalhou contra o sistema do Galhardo. Como eram 3 zagueiros, né, na formação Portilho, Paulo Dias e Riveiro, ele colocava o Vitor Roque e o Flaco para fazer a pressão sobre esses 2 jogadores. O Andrés Pereira, embora fosse o meia pela direita, quando o Palmeiras ia defender, ele vinha para dentro para ser o marcador do Enzo Dias, que era o primeiro volante. Por trás dele, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno ficavam na perseguição ao Castanho e ao Nacho. O que acontecia pelos lados? O Kelvin era quem saía para buscar o Acunha, ala pelo lado esquerdo. Já do lado esquerdo do Palmeiras, não era o Piquerez quem subia com ala, era o Felipe Anderson. O Felipe Anderson era quem fazia todo o trabalho desse corredor contra o Montiel. O Piquerez se juntava quase como um trio aqui para dar conta dos 2 atacantes do River Plate, o Salas e o Driussi. Então, muitas vezes era o Piquerez com o atacante que caísse pelo lado direito, o Gustavo Gomes com o atacante que caísse pelo lado esquerdo e o Murilo, em geral, sobrava. Depois, no fim do jogo, quando entra o Bruno Fux, aí já é o momento que o Palmeiras baixou mais e foi defender com uma linha de 5. E uma forma para poder preservar o Andreas lá por dentro. Teve vez de, às vezes, estar jogando na beirada, você fica acompanhando lateral. Aí daqui a pouco o treinador falou, opa, fica com o volante que daí eu reacomodo aqui. Aí foi o que ele fez desde o início, né? Na bola, quando o Palmeiras tinha a bola, você tinha muitas vezes essa situação. Passarem os laterais... Os 2 volantes sempre dando suporte. Ou o Aníbal entrar um pouquinho aqui entre os zagueiros. E aí o Palmeiras aqui, nesse setor do centro do campo, construiu uma superioridade. Ter sempre alguém sobrando por dentro. Porque os alas do Palmeiras, no momento ofensivo, seguravam os alas do River, os dois atacantes seguravam os 3 zagueiros. E aí você tinha uma sobra, por vezes, de 4 jogadores por dentro contra os 3 meias do River Plate. É interessante, você tendo 2 zagueiros, igual o Gomes e o Murilo, que são muito bons e vivendo um bom momento, você pode deixar de mano, né? E isso te ajuda você ter um cara a mais para encaixar essa marcação e te sufocar. Alguns times a gente vê fazendo isso, não só porque joga com encaixes em toda parte do campo, mas eu confio nesses 2 zagueiros. Se eu for perder a bola, eu vou fazer uma falta. Os atacantes não são mais rápidos do que o meu zagueiro, eu vou confiar nesses 2, né? Claro. E uma outra coisa que eu acho que é bom de se analisar, né? Talvez tenha sido surpresa para bastante gente. A gente aqui, quando falamos durante a semana ao longo sobre esse jogo, a gente não imaginava, né? O Andreas começando o jogo, não. né?
até por uma questão de hierarquia, de grupo e tal, eu imaginava que ele começasse com o Evangelista, por exemplo, né, no lugar do Andrés, e o Andrés começasse no banco. Começasse quem? O Facundo Torres, né? O Evangelista começou com o Aníbal Moreira. Exatamente. O Andrés começasse no banco. E começasse Maurício ou Facundo Torres partindo da minha direita. A gente imaginava que iniciaria o jogo. E no fim das contas, o Andrés entra e, pelo menos para mim, fez um belo jogo. Né? Conseguiu segurar a bola no primeiro tempo, fazer a bola andar, bate o escanteio. Bate o escanteio do gol. Que sai o gol, né, do Gustavo Gomes. Depois ele participa da jogada do segundo gol, uma saída de bola errada do River, a bola é roubada, ele toca para o Flaco e o Flaco faz a enfiada no espaço para que o Vitor Roque saísse na frente do goleiro. Avalio como bem boa essa estreia do Andrés, não? Boa, e poderia ter causado a expulsão de um jogador do River. Isso. Né? Porque ele toma uma entrada do Portilho. Isso. Portilho dá um carrinho na bola, só que depois sobe demais e com a sola da chuteira, né? Com as travas da chuteira, atinge quase o joelho, na canela, mas é muito alto, bem próximo ao joelho. Será que esse Portilho é o mesmo, é meio parente da Gabi Portilho do Corinthians, da seleção? Não deve ser. Provavelmente. Não é comum, né? Tudo indica Porque que um argentino... Há uma enorme possibilidade de que não. Agora, são participações importantes do Andrés ao longo do jogo, né? É a questão, assim, de novo, a forma como o Palmeiras se comporta lá dentro, a gente falou isso quando foi a questão Flamengo e Inter, mas agora é uma questão do cenário do continente, né? Há um tempo atrás, o River até badalou ter trazido alguns jogadores campeões mundiais, quando trouxe, por exemplo, o Pezela, que agora está machucado, trouxe o Acunha, mas jogadores de uma etapa mais avançada de carreira, de um status no futebol internacional, de uma certa importância, mas não próximos do que o futebol brasileiro consegue ter. O Palmeiras já estava trazendo um jogador que estava em plena atividade na Premier League até outro dia, como titular numa idade de pico da carreira. Pode não ser o jogador mais disputado pelos principais clubes do mundo, senão não estaria no mercado brasileiro, mas o que o mercado brasileiro consegue trazer hoje são jogadores de uma capacidade e o padrão econômico se viu, de certa forma, também no campo, né? O Palmeiras tem mais recursos, o futebol brasileiro... Estou dizendo que o Palmeiras vai se classificar, mas se você soma a excelência de trabalho, capacidade do Abel da remontagem desse time, que nunca tinha sido tão modificado nos outros anos do Abel como nesse, ele encontra uma maneira de jogar nova, o time encaixa e o clube ainda consegue dar, os clubes brasileiros conseguem dar às suas comissões técnicas esse nível de suporte que, por exemplo, Flamengo e Palmeiras dão, isso acaba se manifestando em campo, né? A gente tem, de novo, uma grande possibilidade de ver o... Você tendo esses comandantes nesse nível, né? Porque você pega... Eu já acho que hoje o Felipe Antos já está entregando o que, de repente, ou perto do que esperava, né? Fez bom jogo hoje, né? Fez bom jogo, já vem fazendo alguns bons jogos, né? E ele consegue dar essa segurança, às vezes, dando essa ajuda pro Piquerez. Você pega o Andrés Pereira e você pega o Kelvin mesmo que veio, que é um jogador jovem, também muito bom, e o Vitor Roque. Só que isso já chegaram, o Andrés chegou nesse momento, até o Kelvin também, que o time já está mais bem encaixado, né? O Vitor Roque ainda pegou uma leva, que ele mesmo estava mal, mas o time ainda estava passando por algo. Só que daí você pega o negócio do Flaco Lopes hoje jogando como segundo, ele vai ter que pôr esses meias pela beirada, para vir de fora para dentro. Porque o que o Flaco tá jogando hoje, ele faz coisas. Quando ele vem flutuar para pegar a bola, para dominar, para lançar, para dar passe... Tá fazendo tudo, né? Ele tá fazendo isso muito bem, cara. Isso é uma coisa incrível, né, Alex e Felipe? Há um tempo atrás a gente já conversava às vezes aqui, mas o Flaco pede passagem, o Flaco entra, faz gol, o Flaco entra bem, ele está no momento. Vivia um momento melhor, claramente, do que o do Vitor Roque, quando chegou. A dupla, os dois jogando juntos, eles beneficiaram um ao outro e o time todo. Porque, inclusive, apareceu uma versão do Flaco, uma versão segundo atacante do Flaco, é um jogador de servir o companheiro, que era talvez desconhecida, nossa, né? Não que a gente olhasse para ele e visse um jogador incapaz de contribuir com o time fora da área. Não é isso, não era o caso dele. Não, claramente. Mas o crescimento dele, a inteligência para jogar, a capacidade de servir o Vitor Roque, de preparar jogadas para finalização. Tirou um peso do Vitor Roque de ser só... Parece que ele não se encontrava com os outros como se encontrou. Mesmo que seja... Futebol tem momentos, né?
E o Flaco entrando com ele nesse momento, aconteceu isso. E isso tem tido um impacto realmente muito grande na equipe, cara. E hoje você não tem como você ver o time do Palmeiras Não tem como. sem o Flaco junto com o Vitor Roque. Não, e a dupla casou bem, né? Hoje, de novo, passe do Flaco, um passe no espaço até, antes da movimentação do Vitor. O Vitor Passe não é de tinha... meia. O Vitor reage ao passe, Passe é de chega meia. na frente do zagueiro, né? E na frente, e o goleiro sai, ele toca com O Vitor não tinha nem feito o movimento, como, entre aspas, sinalizando. Ele só estava bem posicionado. Ele estava posicionado. Agora, ele estava também contra o Paulo Dias, que tava claramente, em termos de velocidade, para defender o Dias espaço, tomou um baile. tanto que sai no intervalo com cartão, inclusive, entre o Martínez e Quarta. Teve uma enorme dificuldade. Mas é o Vitor Roque quem muda a trajetória dele depois do passe acontecer naquele espaço. É isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Palmeiras e River Plate. Deixa eu só dar um dado que eu achei bem interessante. Hoje, mais uma vez, gol de Gustavo Gomes. Ele já tem 14 gols em Libertadores. Né? Ele se igualou a Arrascaeta e ao Caleri, que eles são os segundos estrangeiros com mais gols por equipes brasileiras na história da Libertadores. Esses três, empatados com 14 gols, só estão atrás de Germán Cano e Paolo Guerreiro. Os dois têm 17 gols. Incrível, por times brasileiros. E tem uma E é o maior movimentação... defensor com número de gols na história do Palmeiras. E tem uma movimentação dele no lance do escanteio que é interessante. Ele, mais os outros dois jogadores do Palmeiras que estão atacando a área, se movimentam os três na direção da primeira trave, levam a defesa do River e ele no meio faz a mudança de rota. Curso Isso, vem atrás. e vem atrás e acaba cabeceando no espaço que fica vazio. Joga muita bola o paraguaio Gustavo Gomes. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a vitória do Palmeiras, baita vitória contra o River Plate. Traremos as entrevistas coletivas, né? A entrevista do Abel, tudo isso para você daqui a pouquinho aqui no Troca de Passes.